Olá, tudo certinho? Seja muito bem-vindo ao meu canal aqui. Nós estamos no curso de psicopatologia. E hoje a câmera vai tremer um pouquinho porque eu botei ela aqui em cima do notebook. Mas simbora, meu nome é Elton Júnior, sou psicólogo, já sou psicólogo há 10 anos e estou fazendo aqui então, no nosso canal aqui no YouTube, o nosso curso de psicopatologia, em que estamos trabalhando o livrinho do Paulo Dal Galarondo. Nós estamos trabalhando a terceira edição, que é a última edição do Paulo Dal Galarondo. And, né, nós estamos fazendo aqui a leitura, né, e o comentário do livro. Né? Nós estamos nos atendo ao texto, aquilo que está sendo escrito. Deixa eu tirar meu apoio aqui da mesa, para poder não balançar tanto aqui a nossa câmera. Então, nós estamos nos atendo ao texto, tá bom? Então, é um estudo do texto em si. Né? Então, eu estou comentando aqui, tentando comentar pouco. É claro que psicólogo geralmente fala muito, né? Então, uma vez ou outra, eu estou falando bastante, né? Mas a ideia é me atentar ao texto. Então, sem mais delongas, eu vou compartilhar minha tela com você. Se você ainda não é inscrito neste canal, se inscreva neste canal. Se esse vídeo fizer sentido para você, compartilha com alguém este vídeo, tá bom? Se você tiver alguma dúvida sobre o tema abordado, sobre o capítulo abordado, então joga aqui nos comentários que a gente vai responder aí as dúvidas. Deixa eu virar aqui o nosso quadro para a gente facilitar a leitura. Então, ok, hoje nós vamos trabalhar o capítulo 3. Os principais campos e tipos de psicopatologia. E já comenta aqui, deixa aqui no comentário também, se tu tá gostando, se tu entende essa dinâmica, né? Muita gente vem para a internet, né, com algo mais rápido, com coisa mais ligeira e tudo mais, às vezes até mais palatável, vamos dizer assim, no sentido de conteúdo mesmo, tal. Então, muita gente acaba não tendo paciência, né, para estudar, enfim, para poder seguir na jornada. Comenta aí se tu gosta desse tipo de conteúdo, porque eu simplesmente eu curto fazer muito essa parada, né? Mas eu sei que não é para todo mundo, e eu sei que nem todo mundo vai suportar me ouvir, né? Então, se tu tá suportando me ouvir aí, parabéns, muito obrigado. Então, vamos lá. Os principais campos e tipos de psicopatologia. Esse capítulo é muito legal. É show de bola, vamos lá. Uma das principais características da psicopatologia como campo de conhecimento é a multiplicidade de abordagens e referenciais teóricos que tem incorporado nos últimos 200 anos. Tal multiplicidade é vista por alguns como debilidade científica, como prova de sua imaturidade. Os psicopatólogos são criticados por essa diversidade de explicações e teorias por seu aspecto híbrido em termos epistemológicos. Ionesco, 1994. Né? Então, a ciência ela tende a tentar ter uma unidade. Agora, qual é o problema disso? Né? O problema disso é que nós estamos, assim, é só a gente tentar voltar para a própria natureza do objeto de estudo da psicopatologia, ou da psiquiatria, ou da psicologia. Né? Então, o objeto de estudo é a alma humana, é o ser humano. Então, aqui a gente tem o objeto de estudo mais complicado que nós temos, com exceção, sei lá, de Deus. Né? Para quem acredita em Deus, com exceção de Deus, o homem é o objeto de estudo mais complicado de se tentar aprender alguma coisa, de se tentar extrair algum tipo de conhecimento científico a partir do conceito de ciência moderna. Né? Então, logicamente, existirão várias explicações e essa diversidade de teorias, isso daqui nunca vai terminar.
tá bom? Então, se engana quem acha que vai terminar. Nós vamos, de repente, caminhando para certos consensos, né? Mas, né, assim, a gente está falando da alma humana. A alma humana é extremamente complexa, né? Dizem alguns que, quando se conhece realmente algo, tem-se apenas uma teoria que explica cabalmente e organiza a observação dos fatos. Quando não se conhece a realidade que se estuda, são construídas centenas de teorias conflitantes. E aí nosso autor ele vai dizer, discordo de tal visão. Querer uma única explicação, uma única concepção teórica que resolva todos os problemas e dúvidas de uma área tão complexa e multifacetada como a psicopatologia é impor uma situação simplista e artificial que deformaria o fenômeno psicopatológico. É isso. Né? Então, é mais ou menos isso que eu tava dizendo. Então, é por isso que eu acho ignorância de alguns. É ignorância, é soberba, às vezes é desonestidade, às vezes é uma tentativa ali de fazer reserva de mercado, enfim. Mas eu acho uma ignorância, né, de alguns psicólogos ou psiquiatras, né, arrogarem para si, né, e dizer que determinada técnica, determinado protocolo, determinada abordagem é o que há de melhor e é só esse negócio aqui que garante tal, e se o meu é melhor, o outro não serve, entende? Então, a gente tem ali algum tipo de soberba, né, nesse tipo de fala, né, mas principalmente uma tentativa de reserva de mercado. Repare bem quem tem esse tipo de fala, tá bom? É sempre quem vende algum curso, é sempre que tem algum interesse por trás. Então, a gente tem que ter muita atenção em relação a esse tipo de discurso, porque nós estamos falando da alma humana, né, e a alma humana é complexa por ela mesma. A psicopatologia é, por natureza e destino histórico, um campo de conhecimento que requer debate constante e aprofundado, no qual não há e não pode haver uma teoria ou perspectiva amplamente hegemônica. Aqui, o conflito de ideias não é uma debilidade, mas uma necessidade. Não se avança em psicopatologia negando e anulando diferenças conceituais e teóricas. Evolui-se, sim, pelo esforço de esclarecimento e aprofundamento de tais diferenças, em discussão aberta, desmistificante e honesta. A seguir, são apresentadas algumas das principais correntes da psicopatologia, dispostas de forma arbitrária, por motivos estritamente didáticos, em pares antagônicos. Psicopatologia descritiva versus psicopatologia dinâmica. Para a psiquiatria descritiva, interessa fundamentalmente a descrição das formas de alterações psíquicas, as estruturas dos sintomas, aquilo que caracteriza e descreve a vivência psicopatológica como sintoma mais ou menos típico. Então, aqui nós temos a psiquiatria descritiva, né? Então, tá preocupada com o quê, ó? Como o próprio nome já diz, a descrição das formas das alterações psíquicas, as estruturas do sintoma, aquilo que caracteriza e descreve a vivência patológica como sintoma mais ou menos típico. Né? Então, o que é a descrição? Você já aprendeu isso daí, sei lá, na autoaula de português, né? Então, descreva para mim esta caneta. Né? Então, tem uma caneta bem aqui. Então, descreva... Vou pegar outra coisa aqui. Descreva para mim este controle. Aí você vai falar, o controle ele tem uma forma
retangular, né? Ele tem, sei lá, uns 12 botões, que tem o formato ora retangular menor, ora quadrado, ora um retângulo maior, né? Ele tem aqui uma telinha, um display, tem um plástico bem aqui que o dono nunca arrancou, porque ele tem toque. Tem um nome da marca do aparelho aqui embaixo, né? Nesse display ele indica ali algumas coisas e tal. Se você virar um pouquinho, ele tem um formato um pouco arredondado, não é tão retinho, então ele é arredondadinho aqui atrás, né? Ele é liso, né? Tem uma abertura aqui na sua traseira para abarcar as pilhas, né? Tem um pezinho ali de mais ou menos uns 200, 300 gramas, né? Então, você está fazendo a descrição. Descrição. Que é uma maneira muito útil da gente entender os fenômenos, né? Então, a gente está descrevendo ali determinado fenômeno. E faz parte do próprio conhecimento, né? Então, a gente conhece alguma coisa, por quê? Porque a gente consegue descrever aquela coisa ali. Em maior ou menor grau, mas a gente consegue descrever. Né? Então, a psicopatologia descritiva, ela tem essa preocupação com a descrição, tanto dos fenômenos normal e patológico, assim como também, obviamente, a descrição dos sintomas. E é uma perspectiva muito interessante de psicopatologia. Já para a psiquiatria dinâmica, interessa o conteúdo das vivências, os movimentos internos de afetos, desejos e temores do indivíduo, a sua experiência particular, pessoal, singular, não necessariamente classificável em sintomas previamente descritos. Então, aqui, para a psiquiatria dinâmica, nós temos o quê? Nós temos uma ênfase na vivência, nós temos uma ênfase nos afetos. Tá bom? Não necessariamente em sintomas previamente descritos, né? Então, eu tenho, sei lá, no transtorno de ansiedade, então eu tenho um coração acelerado, eu tenho insônia, eu tenho não sei o quê, eu tenho não sei o quê. Não, a psiquiatria dinâmica, ela não está preocupada com isso, ela está preocupada com o afeto. Cara, mas como é que tu se sentiu em tal hora? Qual foi o sentimento que teve ali? E também é uma perspectiva muito boa de se trabalhar, né? Eu, inclusive, anteriormente aqui, estava fazendo uma investigação, né, fazendo anamnese, primeira sessão, né, e aí eu não fui para a descrição dos sintomas, né? Eu não fui para uma perspectiva de uma psiquiatria descritiva, eu fui para uma perspectiva mais dinâmica. Bora lá, bora ver o teu afeto. E a pessoa, né, a partir do momento que tu vai fazendo esses exercícios, né, a pessoa ela tem ali uma dificuldade, ela não conseguiu nomear os seus afetos. Foi por essa linha. Bom, mas e o sentimento? Consegue dizer como é que estava sentindo? E ela conta toda uma história, né, e não acessa o afeto. E aí foi a provocação que eu fiz para ela. A boa prática em saúde mental implica a combinação hábil e equilibrada de uma abordagem descritiva, diagnóstica e objetiva e de uma abordagem dinâmica, pessoal e subjetiva do paciente e de sua doença. Assim, logo na introdução de seu tratado de psiquiatria, Eugen Bleuler afirma que, então olha só que interessante, ele diz, para uma boa prática, né, então é preciso o quê? Uma combinação, que é isso que muita gente não entende.
Percebe como a maioria dos profissionais tem uma mente polarizada? Ah, então eu vou usar só a descritiva. Ah, então eu vou usar só a dinâmica. Então a maioria tem uma mente polarizada, tem um entendimento polarizado da parada. Então, por exemplo, né, nessa paciente que eu acabei de atender agora, né, então a gente estava falando ali de um relacionamento amoroso, né, então estava conversando com ela sobre uma relação afetiva. Aí eu olhei, ouvi e falei, cara, não tem nenhum transtorno mental aqui. Ah, qual é o CID dela aqui? Ué, não tem, cara. Não tem um transtorno aqui. Ela apresentou um sintoma, sintoma de ansiedade, ó, tô tendo muita ansiedade aqui e tal, contando o término do relacionamento. Beleza. A priori, não tem nenhum transtorno. O que a gente pode ter, de repente, quem sabe, talvez, algum transtorno de personalidade, mas não sei. Tenho observado. Cara, não é por aqui. Né? Então, não vou fazer aqui uma descrição de sintoma nem nada disso. Vou ver aqui, ó, para a dinâmica mesmo. Para ver aqui a parte afetiva dela. Porque isso vai fazê-la chegar a uma compreensão melhor daquilo que está acontecendo com ela. Que não é nenhum transtorno de ansiedade, nenhum transtorno de depressão. Né? Então, Eugene Bloiler diz o seguinte: quando o médico se defronta com a grande tarefa de ajudar uma pessoa psiquicamente enferma, vê à sua frente dois caminhos. Ele pode registrar o que é mórbido, irá então, a partir dos sintomas da doença, concluir pela existência de um dos quadros mórbidos impessoais que foram descritos, que é o que costumeiramente a galera tem feito muito hoje, né? Meio que um fetiche de psicodiagnóstico, né? Então, tem que chegar um psicodiagnóstico, não sei o quê, parará. Mas nem sempre, né, a pessoa se enquadra no psicodiagnóstico, mas ela apresenta ali um determinado tipo de sofrimento, concorda? Então, ou ele faz isso, né, ou, continua o Bloiler, o médico pode trilhar outro caminho, pode escutar o doente como se fosse um amigo de confiança. Nesse caso, dirigirá sua atenção menos para constatar o que é mórbido, para anotar os sintomas psicopatológicos e, a partir disso, chegar a um diagnóstico impessoal, e mais para tentar compreender uma pessoa humana na sua singularidade e convivenciar suas aflições, seus temores, seus desejos, suas expectativas pessoais. Né? Então, percebe que é um discurso, né? É um livrinho muito bom, cara, porque é um discurso equilibrado, né? Não tem nenhuma afetação de loucura de internet. Psicopatologia médica versus psicopatologia existencial. A perspectiva médico-naturalista trabalha com uma noção de ser humano centrada no corpo, no ser biológico, como espécie natural e universal. Assim, o adoecimento mental é visto como um mau funcionamento do cérebro, uma desregulação, uma disfunção de alguma parte ou sistema do aparelho biológico. Então, percebe? Percebe? Aí aqui vem a minha chamada de atenção para a galera da neurociência, que é basicamente essa perspectiva médico-naturalista. Né? Então, há um enfoque, há um olhar. Né? Então, há uma desregulação do teu ciclo circadiano. Né? Há uma desregulação aqui do teu sistema dopaminérgico. Né? Então, psicólogos trabalhando com essa explicação, inclusive, médico-naturalista. Olha só, muito mais do que explicações até comportamentais, né, e até cognitivas, né, afetivas, existenciais. Então, a gente percebe que tem uma tendência para este lado atualmente. Estou falando aqui, estou gravando esse vídeo em 2024. Né, então, tem uma tendência para essa perspectiva médico-naturalista. Quando a gente fala de psiquiatria, sim, a ênfase da psiquiatria é esta bem aqui.
Agora, quando a gente fala de psicologia, então nós começamos a ter uma problemática. A gente vai começar a reduzir, né, toda a psicologia humana à explicação naturalista, à explicação biologista. Já na perspectiva existencial, o paciente é visto principalmente como existência singular, como ser lançado a um mundo que é apenas natural e biológico na sua dimensão elementar, mas que é fundamentalmente histórico e humano. O ser é construído por meio da experiência particular de cada sujeito, na sua relação com os outros, na abertura para a construção de cada destino pessoal. O transtorno mental, nesta perspectiva, não é visto tanto como uma disfunção biológica ou psicológica, mas, sobretudo, como um modo particular de existência, uma forma muitas vezes trágica de ser no mundo, de construir um destino, um modo particularmente doloroso de ser com os outros. Então, aqui ele traz essa contraposição, que é isso, né? Modo de ser inautêntico, né? Modo de ser autêntico. Então, que são ali perspectivas existenciais. Então, a gente tem essa contraposição entre aquilo que é médico naturalista, ou seja, que o enfoque está somente no aparelho biológico, versus o enfoque existencial, que o olhar está sobre como a pessoa se relaciona com essa dimensão histórica, com as suas escolhas e com a sua existência. Psicopatologia comportamental e cognitivista versus psicopatologia psicanalítica, perdão. Na visão comportamental, o ser humano é visto como um conjunto de comportamentos observáveis, verificáveis, que são regulados por estímulos específicos e gerais, bem como por suas respostas, estímulos antecedentes e consequências e contingências. Em suma, o comportamento se baseia em certas leis e determinantes do aprendizado. Então, isso daqui é uma, vamos dizer assim, uma revisão das abordagens psicológicas, tá? Então, aqui a gente tem, na visão comportamental, nós temos o comportamento, como aquilo que é observável. Então, lembra, a galera do comportamentalismo, Skinner, Pavlov, então, esse pessoal, eles estavam tentando fazer uma psicologia a partir do conceito de ciência. E o que é a ciência? Como é que a gente pode fazer ciência? A partir do conceito de ciência moderna. Então, a gente tem que observar. Então, o que é observável no ser humano? Comportamento. Isso inclui o pensamento. Então, o pensamento é um comportamento, na teoria comportamental. Então, a perspectiva comportamental nós temos uma interação entre sujeito e ambiente. Então, nessa interação, no estímulo que antecede, na consequência que surge, nas contingências que compõem esses estímulos, essas consequências têm a minha resposta, então tem as minhas condicionantes. Então, o comportamento humano, aquilo que eu consigo observar, que é o comportamento, ele vai se basear nessa interação. Então, há uma interação entre a minha resposta versus esses estímulos que antecedem, versus a consequência, versus a contingência ambiental. Então, dentro de toda essa dinâmica, nós temos essa visão comportamental, essa psicopatologia comportamental. Associada a esta visão, portanto, comportamental, nós temos o quê? A perspectiva cognitivista. E nela, o centro do seu foco está sobre as representações cognitivas, cognições de cada indivíduo. As cognições seriam vistas como essenciais ao funcionamento mental, tanto normal como patológico. Os sintomas resultam de comportamentos e representações cognitivas
disfuncionais, aprendidas e reforçadas pela experiência familiar e social. Então, a perspectiva cognitivista, costumeiramente a gente reduz isso ao pensamento, né? Então, a gente acaba reduzindo, né, de maneira selvagem a perspectiva cognitivista ao pensamento. Né? Então, tem uma situação, então eu tenho um pensamento tal, esse pensamento tal, ele pode influenciar de algum modo ali naquilo que eu sinto, nas minhas emoções, e essas emoções elas vão influenciar nas minhas ações, nos meus comportamentos. Assim como esse ciclo, ele se retroalimenta. Então, se eu tenho uma determinada ação, então isso pode influenciar no modo de pensar e no modo de sentir, né? Então, tem essa perspectiva. Então, a ênfase aqui dá uma abertura maior na perspectiva cognitivista, né? Então, amplia um pouco mais, sai um pouco mais e também vai conceituar de maneira diferente, né? O pensamento não vai chamar de comportamento, vai chamar de pensamento, né? E aí dá uma mudança um pouquinho de perspectiva. Né? Então, engloba o comportamento, que vamos dizer assim, é a ponta da parada da ação, né? Mas também traz uma ênfase nas interpretações. Em contraposição, na visão psicanalítica, o ser humano é visto como ser sobredeterminado, ou seja, dominado por forças, desejos e conflitos inconscientes. Então, aqui nós temos uma determinação da dinâmica psíquica. Então, assim como o behaviorismo, ele acredita numa determinação ambiental, a psicanalítica acredita numa determinação dessa dinâmica psicanalítica. Tá? Então, há sim um determinismo. Tá? Nego pode dizer que não, mas há. Charles Brenner fala isso, em Noções Básicas da Psicanálise, ele fala isso. Há uma determinação ali do psíquico. Né? A psicanálise dá grande importância aos afetos, que, segundo ela, dominam o psiquismo. O ser humano racional, autocontrolado, senhor de si e seus desejos é, para ela, uma enorme ilusão. Né? Então, há uma tendência dessa determinação. Né? Os impulsos, né? As pulsões, né? Vão ali, muitas vezes, guiar, orientar, muitas vezes ali, a nossa própria vida. Né? Na visão psicanalítica, os sintomas e síndromes mentais são considerados formas de expressão de conflitos, predominantemente inconscientes, de desejos que não podem ser realizados, de temores aos quais os indivíduos não têm acesso. O sintoma é encarado, nesse caso, como uma formação de compromisso, um certo arranjo entre o desejo inconsciente e as normas e permissões culturais e as possibilidades reais de satisfação desse desejo. A resultante desse emaranhado de forças, dessa trama conflitiva inconsciente, é o que se identifica como sintoma psicopatológico, né? Então, é como se houvesse uma negociação, né, entre a consciência moral, entre aquilo que é regra, entre aquilo que é lei, né, versus aquilo que é desejo, né? Então, muitas manifestações psicopatológicas é meio que como se fosse ali a gente vai negociar e essa parada vai aparecer dessa forma como beleza, né? Vai aparecer dessa maneira bem aqui, bora tentar encontrar um meio termo para esse negócio, só que aí muitas vezes esse meio termo, ele de repente pode ser um comportamento, pode ser uma manifestação que de algum modo é disfuncional, de algum modo gera um prejuízo, né? Então aí a gente tem um sintoma psicopatológico. Né?
Psicopatologia categorial versus psicopatologia dimensional. As entidades nosológicas ou doenças mentais específicas podem ser compreendidas como completamente individualizadas, com contornos e fronteiras bem demarcados. As categorias diagnósticas seriam espécies únicas, tal qual espécies biológicas, cuja intenção precisa constituiria uma das tarefas da psicopatologia. Assim, entre a esquizofrenia e os transtornos bipolares e os delirantes, haveria, por exemplo, uma fronteira nítida, configurando-os como entidades ou categorias diagnósticas diferentes e discerníveis em sua natureza básica. Então, será se o nosso DSM ele usa essa categoria diagnóstica? O que você acha? Em contraposição a essa visão categorial, alguns autores propõem uma perspectiva dimensional em psicopatologia, que seria hipoteticamente mais adequada à realidade clínica. Haveria, então, dimensões como, por exemplo, o espectro esquizofrênico, que incluiria desde formas muito graves, tipo demência precoce, com grave deterioração da personalidade, embotamento afetivo, muitos sintomas negativos residuais, formas menos deteriorantes de esquizofrenia, formas com sintomas afetivos, chegando até um outro polo de transtornos afetivos, incluindo formas de um transtorno afetivo com sintomas psicóticos, até formas puras de depressão e mania. Hipótese esta que se relaciona à antiga noção de psicose unitária. Algumas polaridades dimensionais em psicopatologia seriam, por exemplo, esquizofrenia deficitária, esquizofrenia benigna, psicoses esquizoafetivas, transtornos afetivos com sintomas psicóticos, transtornos afetivos menores, ou depressões graves, estupor psicótica, depressão bipolar, depressão moderada, distimia, personalidade depressiva, depressão subclínica, né? Então aqui nós temos espectros, né, que vão facilitar esse raciocínio. Né? Então, nós temos desde quadros mais graves, por exemplo, aqui na parte afetiva do humor, né? Nós temos aqui casos graves, como, por exemplo, uma depressão. Mas a gente pode ter, dentro desse espectro, também aquela depressão que oscila, bipolar. Né? Nós temos aquela que é mais leve, moderada. Nós temos aquela que é mais leve, mas que é constante, que é a distimia. Inclusive, é difícil de diagnosticar demais. Nós temos uma personalidade depressiva. Né? Então, qual seria a diferença de uma personalidade depressiva para uma distimia? Né? Uma depressão subclínica. Então, nós temos, em vez de categorias, nós temos espectros. Né? Então, o que gera mais confusão na cabeça, será? E aí nós temos muitos livros antigos de psicopatologia a partir dessa categoria de dimensão. Psicopatologia biológica versus psicopatologia sociocultural. A psicopatologia biológica enfatiza os aspectos cerebrais, neuroquímicos ou neurofisiológicos das doenças e dos sintomas mentais. A base de todo transtorno mental consiste em alterações de mecanismos neurais e de determinadas áreas dos circuitos cerebrais. Nesse sentido, o aforismo do psiquiatra alemão Wilhelm Griesinger resume bem essa perspectiva. Doenças mentais devem ser vistas como afecções do cérebro. Então, aqui não tem mistério nessa explicação, né? Biológica sempre vai ter ênfase aí natural, ou biologicista, né?
Em contraposição, a perspectiva sociocultural visa estudar os transtornos mentais como comportamentos desviantes que surgem a partir de certos fatores socioculturais, como discriminação, pobreza, migração, estresse ocupacional, desmoralização, sociofamiliar, etc. Os sintomas e os transtornos devem ser estudados segundo essa visão, no seu contexto eminentemente sociocultural, simbólico e histórico. É nesse contexto de normas, valores e símbolos culturalmente construídos que os sintomas recebem o seu significado e, portanto, poderiam ser precisamente estudados e tratados. Mais que isso, a cultura em tal perspectiva é elemento fundamental na própria determinação do que é normal ou patológico, na constituição dos transtornos e repertórios terapêuticos disponíveis em cada sociedade, né? Então, isso acabaria variando, vamos dizer assim, a psicopatologia, né? Porque a psicopatologia, ela seria relativa à cultura, né? Seria relativa à cultura, né? Então, exemplo clássico, né? Sei lá, em algumas culturas indígenas, antigamente, tinha-se o ritual de enterrar crianças vivas que nasciam com uma deficiência, né? Porque eles tinham um entendimento cultural, né, de que, sei lá, era uma maldição ou haveria castigo. Então, vamos se livrar dessas crianças que nasceram com deficiência, né? E aí isso poderia ser categorizado dentro de uma dimensão, dentro de uma categoria de normalidade, né? Então, o pajé, ou sei lá, a mãe que enterrasse seu filho com deficiência não seria classificada como uma pessoa, sei lá, má, né? Ou como uma psicopata, sociopata ou narcisista, né? Numa cultura atual, a gente poderia chamar esse tipo de mãe, né, de sociopata, de psicopata, né, de narcisista, né? Enfim, poderia trazer uma categoria psicopatológica para essa mãe. Então, é bem simples de se entender isso daqui, né? Psicopatologia operacional, pragmática, versus psicopatologia fundamental. Na visão operacional pragmática, as definições básicas de transtornos mentais e sintomas são formuladas e tomadas de modo arbitrário, em função de sua utilidade pragmática, clínica ou orientada à pesquisa. Não se questiona a natureza da doença ou do sintoma, tampouco os fundamentos filosóficos ou antropológicos de determinada definição. Trata-se do modelo adotado pelas modernas classificações de transtornos mentais, o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, DSM-5, norte-americano, e a Classificação Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde, CID-10, da Organização Mundial de Saúde. Eita! Por sua vez, o projeto de psicopatologia fundamental, proposto pelo psicanalista francês Pierre Fedida, visa centrar a atenção da pesquisa psicopatológica sobre os fundamentos históricos e conceituais de cada conceito psicopatológico, os quais incluem não apenas a tradição médica da psicopatologia, mas também as tradições literárias, artísticas e de outras áreas das humanidades. Além disso, tal psicopatologia dá ênfase à noção de doença mental como sofrimento, que significa, como pathos, que significa sofrimento, paixão e passividade. O pathos, diz Manuel Berlink, é um sofrimento-paixão que, ao ser narrado ao interlocutor em certas condições, pode ser transformado em experiência e enriquecimento. As dicotomias apresentadas revelam a pluralidade teórica e de modos de aplicação clínica desses diversos campos e abordagens. Visões mais integrativas e menos parciais
são desejáveis, no sentido de superação das dicotomias das dimensões biológico, ou congênito genético, e ambientais ou aprendido cultural, nas diversas psicopatologias. Contribuições da psicologia à psicopatologia. A psicopatologia, ou a psicologia, perdão, em suas diversas áreas, psicologia das diferentes funções mentais, experimental, social, do desenvolvimento, etc., tem fornecido contribuições fundamentais à ciência, sendo, portanto, fonte de consulta, inspiração e orientação à psicopatologia geral. Não cabe aqui tentar resumir de forma apressada e incompleta esse vasto campo de conhecimento. Nessa linha, sugere-se a consulta de bons textos de psicologia geral, como os excelentes tratados Ciência Psicológica, Mente, Cérebro e Comportamento, Gazzaniga e Hefferton, Desenvolvimento Humano, Papalha, Fieldman, Introdução à Psicologia, Fieldman. Relações da psicopatologia com a psicologia geral. Segundo Sonnereich e Bassett, as relações da psicopatologia com a psicologia geral e a psiquiatria são múltiplas. Há diversas visões sobre a posição exata da psicopatologia em relação a essas duas outras ciências. Apresentam-se aqui algumas dessas visões. Psicopatologia como patologia do psicológico. Aqui, a psicopatologia é tida como um ramo da psicologia geral. Nesse sentido, se a psicologia é o estudo sistêmico da vida psíquica normal, a psicopatologia deveria ser vista, então, não propriamente como uma disciplina autônoma, mas como uma parte ou um ramo da psicologia geral, uma subdisciplina que estuda os fenômenos anormais, os fenômenos psicopatológicos, delírios, alucinações, alterações do humor, da vontade, seriam derivados dos fenômenos psicológicos normais, desvios em certa continuidade com os fenômenos normais, né? Então, eu acho que é aqui, né? Eu tenho um chama por essa visão aqui. Psicopatologia como psicologia especial do patológico, da mente alterada ou patológico, né? Então, tu vai ver... Desculpa. Tu vai ver que é uma mudança de ênfase, né? Então, aqui, em vez de ser o adoecimento, né, a gente tem como se fosse ali vamos dizer assim, uma categoria dentro da psicologia, né? Então, tem uma psicologia, né, da mente que já é alterada, né? Então, é só uma mudança de ênfase, né? Enfim. A psicopatologia seria, nesse caso, uma ciência autônoma, né? Porque em seu campo de estudo entraria uma série de fenômenos especiais que não representam alterações quantitativas do normal, simples desvios do normal. Alguns fenômenos psicopatológicos seriam produções novas, como o delírio verdadeiro, as alucinações verdadeiras, as alterações de humor no transtorno bipolar. Seriam fenômenos originais, descontínuos, não deriváveis dos fenômenos psicológicos normais, como o pensamento, o julgamento normal, as percepções normais, a afetividade normal. Né? Então, aqui eles entendem que, poxa, existem certos fenômenos que são originais, né? Que eles não são necessariamente uma alteração do normal, né?
uma alteração quantitativa, tipo, o meu humor, ele rebaixou, né? Teve uma alteração quantitativa, qualitativa do humor. Não, então a gente tem alterações, por exemplo, no transtorno afetivo bipolar, nós temos ali períodos de estabilidade, né, com episódios, com períodos de ou rebaixamento ou, né, mania do humor, né? Então, isso daqui não é uma parada normal que é tipo, só houve um rebaixamento e voltou, não, né? Então aqui a gente tem algo que é novo, né? Então seria uma psicologia especial, né? O que eu acho meio problemático, tá? Esse tipo de classificação. Psicopatologias como semiologia psiquiátrica. Essa tal concepção, a psicopatologia se concentraria na descrição e no estudo dos sintomas e dos sinais dos transtornos mentais, como unidades de estudo, sem se ater a questões outras da psiquiatria e psicologia clínica. É nesse sentido que Henry A. emprega o termo, assim como muitos tratados clássicos de psiquiatria. É aparentemente uma perspectiva menos ambiciosa de ciência, mas de grande relevância para o avanço do conhecimento. Isso daqui é o último, eu acho. Psicologia como propedêutica, psicopatologia como propedêutica psiquiátrica. Nessa conceitualização, a psicopatologia passa a ser vista como o campo de estudo dos princípios e dos métodos de estudo do adoecimento mental, a ciência introdutória e prévia à psiquiatria e psicologia clínica. Ela visaria elucidar as bases conceituais e epistêmicas da prática clínica em saúde mental, da psiquiatria e psicologia clínica, como campos de saber, bem como os pressupostos filosóficos e metodológicos que fundamentam o estudo dos transtornos mentais. Seria, então, uma disciplina introdutória, preparatória para os estudos em psiquiatria e psicologia clínica. Né? Enfim, não tenho minha preferência por essa daqui também, porque a gente parte, vamos dizer assim, do geral mesmo, né? Como se a psicopatologia fosse, aí que é a minha opinião, tá? Como se a psicopatologia fosse, de fato, uma disciplina da psicologia. Né? Então, a gente tem uma manifestação, vamos dizer assim, essencial, nós temos uma manifestação do adoecimento, não é uma outra matéria, né? Tipo, essa daqui, como uma psicopatologia, como uma psicologia do patológico, né? Então, não é assim, não é uma outra matéria, né? Estou estudando outra disciplina, né? Com outro fenômeno, não. Né? A gente tem a alma humana, né? Com as suas faculdades e com o seu funcionamento, né? E, inclusive, com as possibilidades de adoecimento. Né? Então, perspectiva que particularmente me atrai mais é essa daqui. Né? Então, a psicopatologia como uma patologia do psicológico. E aí você vê aquilo que de repente te atrai mais, né? Aquilo que faz de repente mais sentido para você. Eu acho que acabou. Pronto, beleza. Então, esse foi o nosso capítulo 3. Te deu um passeio aí por essas questões da psicopatologia, essas dinâmicas e perspectivas da psicopatologia. Né? Você percebeu ali em que lugar, em que posição está a CID-11 e está o DSM-5, né? E aí você pode concordar com isso ou não, com essa classificação ou não, né? Na tua prática, enfim, né? Aqui está aberto, nós estamos abertos às classificações, ao estudo da matéria, e é importante você entender a classificação, né? Então, como é que, né, aquilo que de repente é fetiche atualmente para muita gente, que é o DSM, que é o psicodiagnóstico, em que posição ele se encontra dentro, né, de todas essas perspectivas de psicopatologia. Então, por isso que é importante a gente estudar a própria psicopatologia para poder a gente entender em que lugar estão essas classificações. E aí, com isso, você tem de verdade um fundamento filosófico, né, algo mais robusto para você entender a tua atuação. Né? Então, muita gente
atualmente pega ali os manuais e não tem preocupação ali de se fundamentar filosoficamente, né? E acaba só usando ali e beleza, não tem esse tipo de preocupação, não tem esse tipo de olhar. Eu quero é ver o que está funcionando atualmente da melhor maneira possível e eu quero usar isso e acabou, né? Não há problema nisso, né? Se você é um profissional desse tipo, tem problema, Otton? Não sei se teria problema, mas quando a gente fala de alma humana, a gente tem, querendo ou não, um aprofundamento, uma possibilidade de aprofundamento a mais, né? Mas, de fato, atualmente nós temos uma tendência para o que é mais pragmático. É uma tendência para aquilo que é mais pragmático, para aquilo que funciona mais, né? Então, por isso que é importante a gente entender ali, localizar, né, de verdade, né, em que lugar está, né, todo o nosso sistema de psicopatologia para poder a gente conseguir articular, né, esse sistema de psicopatologia com determinadas angústias que podem se abrir, né, mas principalmente para a gente ter uma prática profissional mais consistente. Então, atualmente, muita gente confunde uma prática profissional consistente, né, com um pragmatismo psicopatológico. Então, a gente tem que ter esse tipo de atenção, tá bom? Então, beijinhos e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.